Gente, tô assim, super improvisando um estúdio aqui, aquelas. Que eu me mudei, né, ainda não tem um cenário pro canal, mas assim, eu tô tão atrasada com os vídeos, tudo, né, mano, que eu tenho que fazer um vídeo aqui, pelo amor de Deus. Senão vocês vão achar o quê? Que eu abandonei, né, que fui embora pro México, para Aruba, num fusquinha, né? E assim, larguei todo mundo aqui sem dar satisfação. O que é isso, né? Assim que faz, né? Obrigada. Tá focado isso? Pelo amor de Deus, se não estiver focado, gente, olha, a pessoa não sabe nem mais fazer vídeo focado nessa vida, pelo amor de Deus. Vou fechar esses botões aqui, né? A pessoa não achar o quê? Que eu tô com o moletom do pijama, obrigada. Imagina que eu faria isso, capaz. Pelo menos tô maquiada, né? Olha só. Bom, gente, então, hoje eu vou fazer um vídeo de escrita aqui, porque o pessoal da escrita tá quase o quê? Pedindo minha cabeça por encomenda, né? E uma coisa que eu quero falar aqui hoje nesse vídeo de escrita, sim, você ouviu direito, é um vídeo de escrita. O pessoal fala muito sobre criação de personagem, né? Me pede às vezes muita ajuda sobre como criar um bom personagem, mas eu acho que uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua história é amarrar todos os seus personagens ao objetivo da sua narrativa, da sua história. E o que é o objetivo da história? O objetivo da história é aquilo que o protagonista espera conseguir. É aquilo em que todo mundo que está na tua história está focado. Alguns são a favor desse objetivo, alguns são contra esse objetivo. Então quer dizer, a partir do momento que o problema da sua história aparece, o objetivo dela seria, vamos dizer assim, a possível solução para esse problema. É claro que o objetivo da sua história não precisa ser uma coisa, um objeto, né? Pode ser, sei lá, um estado de espírito, um determinado tipo de conhecimento, uma atitude, um sentimento. Aquilo que o protagonista quer conseguir não precisa necessariamente ser uma coisa boa ou atingível, enfim. E como é que você amarra os personagens ao objetivo da sua história? Primeira coisa que você tem que fazer é identificar que objetivo é esse. E depois você vai lançando características em diferentes personagens ou num só personagem, e essas características são incluídas nesse personagem para que ajudem a história a andar e ajudem o protagonista a alcançar esse objetivo. Essas características podem ser coisas como, sei lá, sabedoria ou fé, ou reação, ou proação, né? Aquela pessoa que é proativa. Lembrando que personagens que não receberem nenhuma dessas características simplesmente não são importantes para sua história, portanto não deveriam estar lá. Já os que recebem uma dessas características ou várias são cruciais. Então, por exemplo, se o objetivo da sua história é precisamos nos tornar os melhores fazedores de cupcake, talvez você tenha um personagem, sei lá, que tem uma característica que é a ponderação. E aí esse personagem, de repente, aparece na história falando pro protagonista: cara, acho que a gente devia tentar a escola de culinária da Dona Aurora. Eu sei que é uma escola assim, bem picaretinha, mas cara, é o que a gente pode pagar no momento, então vamos dar uma chance. Aí você pode ter um outro personagem que vai se opor a isso, né, e vai dizer: ah não, pelo amor de Deus, essa escola não, né, eu já li matérias sobre essa escola, vários alunos já encontraram cabelo na farinha. Então é por isso que você tem que pensar nesses personagens de maneira que eles contribuam com a narrativa que você criou. Por exemplo, no meu livro Pule Kim Jun-soo, o objetivo do Soo é, digamos assim, retomar as rédeas da própria história dele. Então quando eu pensei num personagem que precisaria estar ao lado dele para ajudá-lo a sair do lugar, né, que no caso é a Marina, eu pensei que ela tinha que ter algumas características importantes. Ela tinha que ser, digamos assim, proativa, ela tinha que ser corajosa, ela tinha que ser uma mulher que já passou por coisas muito difíceis, para que ela também tivesse esse desejo de mudar também a história dela e essa empatia com o Soo nessa perseguição que ele faz desse objetivo dele, né, de mudar a história dele. Então quer dizer, ela sofre muito, ela quer mudar a própria história, então ela entende o problema dele, por isso ela está inclinada a ajudar o Soo. Então quando você pensa no personagem, não é assim de maneira, sabe, aleatória, tipo, ah, eu quero que ela seja gente boa, eu quero que ela seja engraçada e divertida. Não, você tem que pensar numa personagem que, enfim, tenha características que vão contribuir com a história que você está criando, que vão fazer essa história andar. Você também pode fazer, por exemplo, personagens que reforçam o tema da história que você escolheu. Então, por exemplo, você quer escrever uma história que vai tratar de autoestima. Você pode, enfim, criar personagens, né,
que são variações do mesmo tema. E por serem variações do mesmo tema, vão ajudar o protagonista a alcançar o objetivo dele, que nesse caso seria, sei lá, sentir mais amor por si mesmo, ou superar esse complexo, ou alguma coisa assim. Você também pode criar personagens que estão lá para que você possibilite ao leitor fazer comparações para entender que aquele protagonista que de repente está errando, por exemplo, não tá errando tão feio assim, porque olha só, tem esse outro personagem perto dele que tá fazendo uma coisa muito pior. Então, quando você faz isso, cria personagens que o leitor pode usar de comparação com algum outro personagem, algum outro protagonista, né? Você também pode usar essa estratégia para que ele entenda melhor as intenções desse protagonista e aonde ele quer chegar e quem ele realmente é. Então, quer dizer, perseguir o objetivo, ter fé no objetivo, reconsiderar o objetivo e esperar por esse objetivo são forças de motivação, né, que você alinha na sua história para que ela se mantenha focada e intencional. Quer dizer, em nenhum momento o leitor vai sentir que a história desandou ou saiu do caminho dela. Ele vai sentir que essa narrativa está indo para um lugar, né, e ele vai querer saber que lugar é esse, porque tá tudo contribuindo para que essa história flua, para que essa história aconteça, ela fica mais interessante. Os personagens estão lá, eles existem para mostrar diferentes abordagens para resolver o problema da história. Para cumprir essa função é importante que você relacione as características desses personagens com o objetivo da sua narrativa. Eu estava completamente obcecada por esse tema, refletindo muito sobre esse assunto quando eu escrevi o meu livro Pule Quem Eu Sou. Se você ler o meu livro, você vai perceber que todos os personagens que estão ali têm uma função muito clara. Tomara que esse vídeo tenha te ajudado, né? Porque como eu sempre digo, se eu não te atrapalhei já é uma grande coisa. Então eu acho que é isso. Beijo, tchau!